Olá, meus superpoderosos! Eu sou a Marinês Cristine Silveira, nutricionista, e hoje nós vamos conversar sobre um assunto muito interessante: compulsão alimentar e ansiedade. Muitas vezes você não se percebeu comendo mesmo sem sentir fome, em excesso, sem conseguir parar? Isso pode ser uma alteração do mecanismo de fome e saciedade. Muitas vezes ele vem em decorrência de desequilíbrios emocionais, como ansiedade, depressão, o próprio estresse com altas liberações de cortisol também pode gerar a compulsão alimentar. Segundo a Associação Americana de Psiquiatria, cerca de 2 a 4% da população mundial pode apresentar compulsão alimentar. Desses, 3,5% são mulheres e 2% são homens. Hoje eu trouxe uma convidada muito especial, a psicóloga Karen Zardo Chagas, que vai nos ajudar a esclarecer melhor este assunto. Seja muito bem-vinda, Karen. Gostaria que você nos falasse um pouquinho mais o que é compulsão, ou se é diferente compulsão de compulsão alimentar. Eu acho que primeiramente a gente tem que entender o que é a compulsão. A compulsão, ela fala de hábitos que a pessoa desenvolve de forma repetida, de forma excessiva, sempre para afastar alguma coisa ruim, uma sensação ruim ou algum sofrimento. Então tem esse objetivo. E paliativamente, vamos dizer assim, a pessoa acha que se livrou daquela coisa ruim e ela repete novamente esse comportamento. Então ele passa a ser um hábito, sempre de forma excessiva, de forma repetitiva. Como não consegue livrar a pessoa dessa situação, ele se repete novamente. Então aí você tem comportamentos compulsivos. Quando a gente fala de compulsão alimentar, tem algumas características que definem a compulsão alimentar. Primeiramente, são pessoas que geralmente comem muita quantidade de comida, quer dizer, comida em excesso, em curtos períodos de tempo, comem escondido, não percebem que não tem controle sobre a comida, quando vem já comeram muita quantidade, geralmente se sentem muito culpados após a ingestão. Então são pelo menos 4 características que têm que ser consideradas para ter compulsão alimentar. Karen, qual é a relação entre ansiedade e compulsão alimentar? A ansiedade tem tudo a ver com compulsão. Assim como o estresse, ansiedade, estresse e compulsão alimentar. Ansiedade e estresse são ingredientes para a compulsão alimentar. Vamos entender um pouquinho o que é a ansiedade. A ansiedade é um mecanismo fisiológico, biológico nosso, protetivo do ser humano, que ele sempre acontece anteriormente a uma situação de medo, de perigo. Então, ele nos prepara para que tomemos alguma atitude, alguma ação para sair daquela situação. Quando, por exemplo, nós não tomamos essa ação para nos preservarmos, isso vai acumulando. Fala um pouquinho da nossa, talvez, dificuldade de lidar com situações diferentes e que não estamos acostumados. Se por acaso a gente não consegue desenvolver um comportamento produtivo para isso, um comportamento que seja eficiente para a gente sair dessa situação, isso gera mais ansiedade ainda e frustração. Isso acontecendo muitas e muitas vezes, vai baixando a autoestima da pessoa. A pessoa vai sentindo assim, ai meu Deus, eu não vou conseguir. Vamos falar de alimentação, eu estou precisando emagrecer, de repente eu não vou conseguir manter aquela dieta, ou diminuir a quantidade do meu prato, ou não comer aquele pedaço de lasanha deliciosa, porque eu já não consegui outras vezes, porque eu fui numa festa e eu não consegui me controlar. E aí eu fiquei ansiosa, eu fiquei nervosa, aquela lasanha, aquela festa era um perigo para mim, e eu não dei conta disso, eu não consegui escolher uma outra atitude, um comportamento produtivo que fosse saudável para mim. Então isso gera cada vez mais frustrações e baixa autoestima. Dessa maneira, eu sempre chamo assim, tem um ciclo da compulsão. Quanto mais insatisfação temos, quanto mais percebemos a nossa incapacidade, vamos buscar substitutos em alguma coisa que seja necessária para a gente. No caso, para quem já tem dificuldade com a alimentação, vai ser na busca do alimento. Então, vai começar a ter comportamentos cada vez mais repetitivos. Lembra do que eu falei o que era a compulsão? Só o comportamento de compulsão. Comportamentos repetitivos, excessivos, que se tornam hábito, achando que eu vou conseguir aliviar a minha ansiedade,
né? A minha frustração de não controlar ou não conseguir uma dieta. Então, cada vez eu como mais. Vou aproveitar agora o gancho que a Karen nos falou. Tenha muito cuidado com dietas muito restritivas. Você ficar sem comer determinados alimentos por muito tempo vai fazer você comê-los em algum momento em grande quantidade. Karen, existe alguma relação entre fome física e fome emocional? Comida, sentimento? Certamente, Marinês. Principalmente quando falamos sobre compulsão alimentar, né, ou comer em excesso, é muito frequente fazermos essa compensação. Então, o que é importante a pessoa identificar? A diferença entre a fome física e a fome emocional. O que é a fome física? A fome física é aquela que ou você passou um tempo maior sem comer, você sente um certo vazio no estômago, né? Você sabe que quando você se alimenta, aquilo passa, né? Vem uma sensação de, posso continuar fazendo as minhas coisas que eu estou alimentada. A fome emocional não, né? A fome emocional é uma vontade de comer algo, é quando a mão vai à frente do teu pensamento. Certo? Então eu acho bem importante se fazerem uma pergunta, quando vocês pensarem em comer, eu estou com fome, necessidade de comer ou estou com vontade de comer? Se você responder que você tem vontade de comer, essa é a sua fome emocional, sua fome psicológica. Se você responder, não, eu necessito porque faz tempo que eu não como, porque já passou da hora do meu almoço, do meu lanche, porque eu estou sentindo um vazio no meu estômago, essa é a fome física. Porém, se você responder, não, eu necessito comer, porque isso vai me deixar menos ansiosa, né? Vai me relaxar, toma cuidado, que essa é a fome emocional psicológica, que essa que é a geradora do ciclo da compulsão alimentar. Se você tiver uma fome física, procure mastigar bem o alimento que você está ingerindo. Não fique mais do que 3 horas sem se alimentar. Procure reconhecer o sabor, a textura daquele alimento qual você está ingerindo. Isso vai ajudá-lo a minimizar essa fome física. Nós tivemos várias perguntas no meu Facebook sobre compulsão alimentar e ansiedade. Eu passo para a Karen, que é se a ansiedade tem cura. Então, Marinês, como eu já vinha falado, a ansiedade em si, ela nem precisa ser curada, ela faz parte, ela é muito benéfica pra gente. Então, vamos deixar como ela está. O que temos que tomar cuidado é quando a pessoa apresenta comportamentos ansiosos repetitivos ou um nível de ansiedade muito alto, né? Cada dia ela se torna mais ansiosa por situações na qual ela acaba não dando conta. Isso sim precisamos prestar atenção e tem algumas técnicas que podem ajudar a gente a controlar isso. Diferente de transtornos de ansiedade. Os transtornos de ansiedade, eles têm tratamento que devem ser feitos com psiquiatra, médico e psicoterapia. Assim como os transtornos de compulsão alimentar, periódicos ou transtornos alimentares. Eles também têm tratamento, feito com nutricionista, psiquiatra, médicos e psicólogos, certo? Mas a ansiedade em si não necessita de cura. Tem alguns alimentos que podem nos ajudar a diminuir a ansiedade. Normalmente, a ansiedade tem uma relação com níveis mais baixos de um neurotransmissor chamado serotonina. Ele que nos deixa feliz, que melhora nosso humor. Quais são os alimentos que podem te ajudar na compulsão alimentar? Primeiramente, aqueles alimentos que a gente falou anteriormente, que eles são ricos em triptofano para ajudar na produção de serotonina, como a banana, o chocolate amargo, o arroz integral. Associado a isso, os alimentos ricos em vitaminas B6 e B9 ajudam a melhorar o nosso humor, como os feijões, as carnes, leite e derivados de leite, tá? E, além disso, a vitamina C. Qual que é o papel da vitamina C? Lá atrás nós conversamos e falamos sobre o estresse. O estresse aumenta os níveis de cortisol. Esse aumento dos níveis de cortisol faz com que o corpo entre no chamado estresse oxidativo, ou seja, ele envelhece. Então a vitamina C é um poderoso antioxidante. Quais são as fontes de vitamina C? Nós temos o tomate, nós temos as batatas e as frutas cítricas, como o limão, o caju, a goiaba, a laranja. Imagina só, você podendo comer estes alimentos
principalmente a cada 3 horas, isso vai ajudar a você não ter a compulsão, tá? Procure sempre não ter alimentos que sejam viciantes a você. Isso também vai te ajudar a você não ter o ato compulsivo. Em relação à compulsão alimentar, que dica que você dá pra gente hoje, Karen? Então, tanto os níveis de ansiedade repetitivos, né, que acontecem numa pessoa, como essa tendência a acabar comendo, né, sem pensar, diferente do transtorno de compulsão alimentar periódica, que tem tratamento com o psiquiatra, com o nutricionista, com a psicoterapia, né? Mas para pequenos comportamentos compulsivos na alimentação, qual que é o cuidado que a pessoa tem que ter? Eu diria assim, é um cuidado de carinho para consigo, sabe, Marinês? É perceber o que você está sentindo em cada situação nova que te aparece e também perceber como que você está reagindo a cada nova situação. Isso passa muito automático da gente e são essas coisas que fazem com que a pessoa se perca e comece a fazer suas compensações ou a se sentir ansiosa. Então parar, respirar fundo, né? Perceber que sentimentos que estão te apresentando naquela situação nova que acontece na vida de cada pessoa. Acho que seria essa dica. Essa é uma pequena amostra do que eu e a Karen iremos apresentar a você no dia da palestra Compulsão Alimentar e Ansiedade. Venha e participe, garanto que você vai gostar.